Olá, o Lar do Amor apresenta Programa Evangelho no Lar online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. Sejam muito bem-vindos. É com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Carlos Brendler. O objetivo do culto do Evangelho no Lar é de reunir com aqueles que convivemos diariamente em nossos lares, nos confraternizarmos, estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus, é também receber o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, estarmos sob a assistência de nossos amigos espirituais, mantermos a harmonia em nossas casas e nossas mentes em equilíbrio. É termos um encontro com Jesus, trazendo o hábito da vigilância e da oração. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana. Pode ser feito em família ou individual. De preferência, escolher, se possível, o mesmo dia e o mesmo horário para realizá-lo. Não se esqueçam também de deixar copos de água ou uma garrafinha de água em cima da mesa para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Vamos buscar um lugar em nossas casas bem calmo, tranquilo, reservado e de pouco barulho. Antes de começarmos o culto do Evangelho no Lar, podemos ler pequenas mensagens doutrinárias que tenhamos à mão. Neste momento, tenho em mãos o Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por diversos espíritos. Agora vamos abrir uma página de forma aleatória. Eu abri a página 91 do meu livro, mensagem 32, que diz: Na saúde e na doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida, conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitamente e turbilionária. Resguarde-se contra os intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermo diligente conserva a integralidade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos partes integrantes da farmácia do nosso próximo. Observe as reações em que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos. Tratando de assuntos dessa natureza, sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta que serena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma.
Doença é contingência natural inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. André Luiz. Vamos agora à nossa oração antes do Evangelho. Pai amado, Pai misericordioso, que nesse momento possamos acalmar nossos corações, nossas mentes, colocarmos em equilíbrio, nos conectarmos a Ti, Pai, para que nosso caminho seja sempre iluminado, intua-nos sempre em nossos passos, para que possamos sempre cumprir a Sua lei divina e de amor. Que o estudo de hoje seja abençoado por Ti e por todos os bons espíritos que nos acompanham. Gratidão. O capítulo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 17. Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Item 11. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as necessidades tão diferentes? A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegar a um equilíbrio. Dois sistemas se defrontam aqui. Os dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes dois partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e menos caridosos para o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornar de dócil a vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863.
Então, meus amigos, o corpo físico é o envoltório material que reveste o espírito temporariamente, para que ele possa cumprir aqui na Terra a sua tarefa necessária para a sua evolução. Deus nos forneceu o corpo físico como um empréstimo, pois ele não nos pertence. Devemos cuidar muito bem de nosso corpo, pois se ele não estiver saudável, não é possível trabalhar. O homem deve se alimentar de tudo que não prejudique a sua saúde e comer somente o necessário sem excessos. É preciso evitar o uso do cigarro, álcool e drogas, tudo que lhe possa causar grandes prejuízos. Uma alimentação rica em frutas, verduras e cereais é a mais adequada para a boa saúde. No entanto, a maioria dos seres humanos também necessita da alimentação com a carne dos animais, devido ao seu valor proteico. É preciso, portanto, se alimentar conforme a necessidade do nosso organismo. É preciso também cuidar da higiene pessoal para preservar o nosso corpo físico. É importante tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes depois das refeições, andar sempre calçado para evitar contrair doenças. Sempre lhe seja possível, respire ao ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. O sol é fonte de energia e a luz solar também é responsável por contribuir na produção da vitamina D em nosso organismo, o que garante os ossos mais fortes. Mas deve-se fugir da exposição excessiva do sol sem proteção, principalmente nos horários de maior radiação. Mais ou menos lá para 10 até as 4 da tarde, pois é preciso proteger-se contra o câncer de pele. A gente tem que ser sempre precavido. A prática de exercícios físicos também nos ajudam a prevenir de algumas doenças, principalmente das doenças cardiovasculares que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Fortalecer os músculos aumenta a força e flexibilidade do nosso corpo. No entanto, o repouso também é necessário e serve para a reparação das forças do corpo. Além de cuidar do nosso corpo físico, é necessário também cuidar do nosso espírito. O corpo material não funciona separado da alma. Ele é instrumento de manifestação do espírito encarnado. Um depende do outro. Portanto, é preciso cuidar de ambos. A nossa mente interfere sobre as nossas células do nosso corpo físico. A ciência já comprovou isso. Cultivar bons sentimentos no coração, de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz. E as ideias edificantes proporcionam boas energias que equilibram e deixam o nosso corpo saudável. Cultivar sentimentos de ódio, rancor, raiva, tristeza, vingança causam perturbações e doenças que se refletem em nosso organismo. Qualquer desrespeito da mente logo se reflete no corpo, em forma de enfermidade. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possui a receita eficaz para qualquer desgaste do corpo e desorganização da alma. Jesus recomendava com sabedoria: não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você, demonstrando que, de acordo com o que semearmos, assim será a colheita. A saúde integral, portanto, será sempre o resultado de uma boa conduta. Em resumo, é tomarmos o caminho do equilíbrio, tanto carnal como espiritual. Os extremos nos adoecem. Obrigado a todos. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos de hoje. Que possamos sempre respeitar o nosso corpo carnal. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre o classifica como o templo do Senhor. Nossa alma, nosso corpo
enquanto encarnados, devemos sempre alimentarmos com as melhores vibrações e com os melhores alimentos. Amado Mestre Jesus, bendito sejam os seus ensinamentos, que possamos abraçá-los com sabedoria e amor, pois tu queres o nosso bem. Pedimos, Pai, a paz entre os povos, que os dirigentes de todas as nações possam ser intuídos pelos bons espíritos para a resolução das guerras entre os povos irmãos. Pedimos também aos médicos do espaço que fluidifiquem a nossa água para o nosso tratamento do corpo carnal, mental e espiritual. Que Jesus esteja conosco, proteja os nossos lares, paz, muita paz para todos deste planeta. Fique com Deus, que assim seja. Graças a Deus.